Se tem um tipo de conteúdo que eu mais gosto de falar é sobre dinheiro. E quem não, né? Geralmente quem tá completamente endividado. Fato é que falar sobre dinheiro muitas vezes pode ser um tabu. Pode gerar discussões, brigas, mas também nos leva a sonhar muito. Sonhar alto ou às vezes nem tanto. E aqui nesse vídeo eu quero começar falando especificamente sobre finanças. Afinal, uma das engrenagens para o sucesso são as finanças. Para você realizar qualquer sonho, você vai precisar estar minimamente organizado com suas finanças. E uma coisa que eu sempre digo, o primeiro passo que a gente precisa dar pra riqueza é a mentalidade, é o mindset. E isso é algo que eu já falei aqui, já trouxe aqui no canal. Inclusive, se você ainda não conhece nosso canal, clica aqui em se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E depois confere lá no canal os outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Sobre mentalidade, sobre carreira profissional, entre outros. Aqui o meu objetivo é ajudar você a alcançar o seu sonho. É ajudar você a encontrar as engrenagens para o sucesso. E uma delas está no sucesso financeiro. Mas sem o conhecimento, até mesmo os vencedores da Mega Sena acabam perdendo tudo. Isso já é um fato não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A maioria esmagadora dos vencedores da loteria acabam perdendo praticamente todo o patrimônio. E algumas vezes até acabam contraindo dívidas maiores do que o valor que eles conseguiram com um prêmio. Herdeiros ou mesmo pessoas que passam a ganhar muito acima do seu padrão, se não tiverem a educação financeira correta, também acabam perdendo tudo. E muita gente que vê esse tipo de história acaba dizendo que faria diferente. Mas será que faria realmente diferente? Será que você tem o conhecimento necessário para fazer diferente? Muitas vezes a gente diz que não sabe gerir o nosso patrimônio porque é pouco. Mas é como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. E precisamos aprender com pouco. Afinal, se tivermos alguma perda, com pouco teremos pouca perda. Já com muito teremos muitas perdas. Uma coisa certa é que poucos acertam todos os investimentos. E me arriscaria até dizer que ninguém jamais acertou todos os investimentos ou fez praticamente todos os investimentos certos na vida. Pode ser que em algum momento você possa fazer um investimento errado e perder dinheiro. E aí eu te pergunto, você prefere perder 10, 100 ou até mesmo R$1.000 ou perder 100 mil, 1 milhão, ou até mesmo como o Elon Musk já perdeu 100 milhões, bilhões. Recentemente o Elon Musk, que foi considerado o primeiro trilionário do mundo, perdeu cerca de 200 bilhões com a desvalorização das ações da SpaceX. Então para você ver que nem mesmo o homem mais rico do mundo está imune de perder dinheiro. Mas como driblar isso? Como evitar de perder dinheiro? O segredo está no conhecimento. Isso é algo que eu também já venho falando aqui no canal sobre o conhecimento. E bom, finanças é um campo muito complexo, muito amplo e que abrange diversos assuntos. Mas hoje aqui nesse vídeo eu quero falar primeiramente o básico. Aquilo que pode servir tanto para quem ganha um salário mínimo como para quem ganha até 5 mil ou mais. Bom, para você que não sabe praticamente nada sobre finanças, nesse vídeo eu quero deixar os primeiros 3 passos para você começar no mundo das finanças. Para que você não se perca quando receber o seu prêmio da loteria. Ou mesmo quando receber uma promoção, um aumento de salário. Ou até quando o seu negócio começar a dar mais lucro, você já não sabe mais onde gastar o seu dinheiro. E bom, no campo das finanças há muita coisa que aprender, mas o principal são essas 3 coisas. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que nada é por acaso. E como eu já falei aqui em outro vídeo, como o estoicismo nos conta, há coisas que não podemos controlar, nem mesmo imprevistos ou emergências. Por isso, um dos primeiros passos nas finanças é a construção da reserva de emergência. Se você não tem patrimônio nenhum ainda, se você não tem nenhum investimento, seu primeiro objetivo deve ser uma reserva de emergência. Mas e como funciona uma reserva de emergência? As reservas de emergência geralmente são investimentos bem conservadores, de baixíssimo risco, que têm uma boa rentabilidade, ou que rendem minimamente acima da inflação, para que você não perca dinheiro. A inflação, para quem não sabe, é a desvalorização da nossa moeda. Conforme o passar do tempo, a nossa moeda vai desvalorizando, o dinheiro vai perdendo valor. Tanto é que todo ano o salário mínimo aumenta. E tudo que você comprava no passado, hoje já não compra. Por exemplo, para quem tem a minha idade, deve se lembrar do Kinder Ovo a R$1. Hoje em dia, Kinder Ovo é uma fortuna. Isso é basicamente um exemplo da inflação. Então, se você deixar o seu dinheiro guardado em casa, além de você ter o risco de poder perder ou extraviar uma nota, por exemplo, ou perder uma moeda, ainda tem a questão da desvalorização, que o que você comprava nesse exato momento, há um ano atrás, com R$100, por exemplo, hoje você provavelmente vai precisar de mais dinheiro para comprar o mesmo. Então a inflação, ela faz com que o seu dinheiro acabe perdendo valor com o passar do tempo. Então é importante que na hora de escolher um lugar para pôr a sua reserva de emergência, um investimento para pôr a sua reserva de emergência, ele vença a inflação, tem um percentual maior que da inflação. Um bom exemplo disso são, por exemplo, os CDBs. Hoje em dia temos vários CDBs com rendimento minimamente acima do CDI. CDBs, para quem não sabe, são certificados de depósitos bancários. É uma forma simples que a gente tem de emprestar dinheiro ao banco. Afinal, o dinheiro dos bancos que eles usam para emprestar para as pessoas, para fazer os empréstimos, vem de algum lugar. E geralmente vem das pessoas que emprestam dinheiro aos bancos. Essa é uma das formas de emprestar dinheiro ao banco. Resumidamente, a forma mais básica e simples de resumir como seria o CDB, né? O que seria o CDB. E o CDI você tem que ter em mente que é o percentual que vai render esse CDB,
que vai render esse dinheiro que a gente está emprestando para o banco, por exemplo. E outro ponto importante da reserva de emergência é a liquidez, ou seja, quanto tempo demora para a gente recuperar o dinheiro, quanto tempo demora para a gente resgatar o dinheiro dessa aplicação. Por exemplo, se eu precisar de um valor hoje que está alocado no investimento que eu fiz em um CDB, eu consigo resgatar hoje mesmo, ou ele leva mais 1 ou 2 dias úteis. Então tem alguns investimentos que a gente precisa estar atento, tanto na rentabilidade, se ele é minimamente acima da inflação, quanto na liquidez, ou seja, se conseguimos resgatar rapidamente esse dinheiro quando necessitamos, no caso, por exemplo, de uma emergência. Mas e para quem está endividado? A reserva de emergência seria realmente uma boa primeira lição para se aprender sobre finanças? Eu diria que não. A reserva de emergência, na verdade, eu vejo como um objetivo, uma meta a ser alcançada, algo que queremos, que devemos almejar. Por exemplo, se hoje eu gasto exatamente tudo o que eu ganho, ou se eu gasto mais do que eu ganho, eu não vou ter como fazer essa reserva de emergência, porque eu não vou ter verba para fazer essa reserva de emergência se eu gasto exatamente tudo que eu ganho. Então, o primeiro passo para se alcançar o objetivo de começar essa reserva de emergência é equilibrar as suas contas. E há diversas formas de equilibrar as suas contas. Inclusive, eu farei um vídeo especificamente sobre isso. E se eu já fiz esse vídeo, provavelmente o link está aqui embaixo. Mas ok, você precisa de dinheiro para começar a sua reserva de emergência. Digamos que você já ganha o suficiente para pelo menos começar. Ou que você não gaste mais do que ganha, por exemplo. Aí entra a segunda coisa que eu quero ensinar nesse conteúdo, que é a regra de 70-30. Essa regra é a mais simples de todas. Consiste em você primeiramente economizar, ter a ciência de economizar e não gastar todo o seu dinheiro, ou evitar de gastar com coisas desnecessárias, por exemplo, porque nós sabemos que se você quiser, você consegue fazer sobrar, se esforçar para fazer sobrar alguma coisa. Pelo menos aquele pessoal que não gasta mais do que ganha. E aí entra a regra de 70-30. Nós dizemos que de tudo aquilo que você ganha, pelo menos 30% você vai usar para, por exemplo, colocar na sua reserva de emergência, ou criar uma reserva de emergência. Ou seja, um dos objetivos aqui iniciais é construir a sua reserva de emergência. Mas primeiro você precisa ter esses 30%. E mesmo que você não comece com 30%, você pode começar com 5%, 10% do que você ganha. O importante é começar. Aí depois que você alcançar esses 30%, você foca em construir a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, eu não falei anteriormente, mas ela deve ser o equivalente ou proporcional aos seus gastos, ao equivalente dos seus gastos entre 6 e 12 meses. Digamos que, por exemplo, você não tem nenhuma fonte de renda. Você pode utilizar uma das suas reservas de emergência para custear a sua vida num período equivalente entre 6 a 12 meses. E aí entra outra importância de você saber dividir os seus ganhos nesses 70-30. Porque aqui, digamos que a sua renda mensal seja de R$2.000. Então 30% do que você ganha seria equivalente a R$600. Então o seu primeiro objetivo vai ser alcançar esses R$600. E os outros 70% é as suas dívidas ou as suas contas essenciais, né? As suas despesas essenciais do mês. E ainda no exemplo de que, por exemplo, você ganha R$2.000. No caso aqui, 70% de R$2.000 seriam equivalentes aí então a R$1.400, por exemplo. Digamos que as suas contas ou as suas despesas essenciais mensais sejam aí de 1.400. Então você precisaria ter o equivalente a de 6 a 12 meses disso guardado em uma das suas reservas de emergência. E por que eu digo uma das suas reservas de emergência? Porque, na minha visão, o ideal é que tenhamos mais de uma reserva de emergência. Para que, por exemplo, se ficarmos sem nenhuma renda, digamos que por 6 a 12 meses, a gente tem aí uma renda ou um caixa garantindo a nossa sobrevivência para esses meses. Sem que a gente precise se desesperar atrás, por exemplo, de qualquer oferta de emprego. Pode acabar nos tornando reféns de um mercado de trabalho que vocês sabem que pode ser muito exploratório. Uma das reservas de emergência que eu aconselho a ter, ou a primeira reserva de emergência que eu aconselho a ter, é essa da renda mensal, que seria aí o equivalente aos outros 70% dos gastos das suas despesas mensais. E além dessa reserva de emergência que você pode ter uma outra reserva de emergência, por exemplo, focada em despesas médicas, ou despesas com o seu carro, ou despesas com as crianças. O ponto aqui é estar sempre prevenido, ou antever qualquer tipo de crise, qualquer tipo de problema. Porque se o dinheiro muitas vezes é a solução, ele também pode ser o problema, em qualquer relação, em qualquer caso, ou em qualquer família. Um dos primeiros objetivos financeiros é dividir a sua renda nesses 70-30 inicialmente, e aí depois que você alcançar esse objetivo, aí focar nas suas reservas de emergência. Como eu disse, sempre tendo mais de uma, né? Para que você esteja preparado para qualquer emergência mesmo, seja de não ter uma renda ou até alguma emergência hospitalar, por exemplo. E agora, por último, o último ensinamento que eu quero trazer nesse vídeo básico sobre finanças, que são esses 3 pilares, ou esses 3 saberes. Saber esses 3 pontos: saber como e aonde ganhar mais, saber como e aonde investir melhor, saber como gastar ou como comprar melhor. São basicamente os últimos passos finais. É basicamente saber o mínimo sobre finanças. Se você souber onde e como ganhar mais, e depois que você já estiver ganhando mais, saber onde e como investir melhor,
melhor, da melhor forma, para que você ganhe mais, vai lhe dar a oportunidade de comprar melhor. E aí você precisa saber como comprar, como gastar da melhor forma possível. Tem que você gaste exageradamente mais do que ganha, ou para que você acabe em uma bola de neve de dívidas. Como eu já disse aqui, todos temos sonhos, e a maioria, se não todos, envolvem dinheiro, envolvem saber comprar, ou saber comprar aquele meio para realizar o sonho. Se você quer comprar uma casa, ou por exemplo, tem dinheiro para comprar uma casa, você precisa saber a melhor forma de gastar esse dinheiro, para que você não faça uma compra ruim, por exemplo, um imóvel que vai lhe dar muitas dores de cabeça, seja com obras, com reformas, ou até mesmo na localização dele, ou até quando compramos um carro com problemas, sejam problemas mecânicos, ou até mesmo problemas de multa. Enfim, saber comprar também é um dos pilares básicos, do básico das finanças pessoais. Então, se você souber minimamente isso e juntar todos esses ensinamentos que eu trouxe aqui nesse vídeo, você já vai estar pronto para pelo menos metade da sua jornada para o sucesso. Bom, nos próximos vídeos eu vou desenvolver mais, vou desenvolver melhor sobre todos esses assuntos que eu trouxe aqui no vídeo e muitos outros que possam surgir ou que vocês queiram me trazer aqui. Então já deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre finanças, o que falta para a engrenagem financeira do seu sucesso. E me conte aqui nos comentários se você já tem algum conhecimento básico sobre finanças pessoais. E se você gostou do conteúdo e quer receber mais conteúdos como esse, clique aqui em se inscrever e deixa o like para apoiar nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.